Meus amigos, aqui estamos de volta para complementar o que falamos há pouco quanto à virgindade de Nossa Senhora, que assim se manteve antes da concepção divina e mesmo depois do nascimento de Jesus, ela continuou virgem. Para Deus, nada é impossível. Mas vamos observar que essa transcendental encarnação de Jesus no ventre de uma mãe virgem, e que assim continuou depois do nascimento, porque não houve um parto. Hoje o homem também consegue a mesma proeza de que uma mulher engravide sem o concurso do homem. Nós temos as fecundações in vitro. Sem o concurso de um pai, a ciência conseguiu que uma mulher concebesse, ficasse grávida e desse à luz um filho. Hoje o homem consegue isso. Faz ideia a Deus, que é plenipotenciário e poderia tudo. Mas, mais objetivamente, para comprovar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, nós vamos abordar e demonstrar que o filho dela, Nosso Senhor Jesus, tinha uma natureza fisiológica, não humana. Tinha uma forma humana, mas ele fisiologicamente não era humano. Haja vista as maravilhas que vamos relembrar agora. Porque ele, inclusive, tinha um duplo sistema arterial. Um venoso, como toda a humanidade tem, e o outro aquoso. Ele tinha um sistema arterial em cujas veias corriam água. Água. E prova. Vamos relembrar a morte de Jesus no Calvário, juntamente com aqueles dois ladrões, o bom e o mal considerados assim. Estavam na cruz e o governador autorizou que os soldados se certificassem da morte dos crucificados, porque era na sexta-feira e logo no dia seguinte ia se iniciar o dia sagrado dos judeus, em que não poderia haver, era o sábado, mortos, pendurados no madeiro. Então, um dos soldados, com a sua lança, feriu o corpo do Cristo. Antes tinha quebrado as pernas dos dois ladrões. E o Cristo, ele, soldado, vendo que o Cristo estava morto, para mais se garantir, lanceou o peito do Cristo. E o que aconteceu? Diz a Sagrada Escritura o seguinte, em João capítulo 19. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado seguinte, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo o morto, não lhe quebraram as pernas. E aqui vem a observação que falávamos. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Não saiu um pouquinho de sangue nem um pouquinho de água.
deve ter saído bastante, porque a Sagrada Escritura diz: saiu sangue e água. Ora, isso demonstra que o corpo do Cristo tinha esse duplo sistema arterial. Tinha água. E sobre isto é que João continua no capítulo 5 do Evangelho. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. Nós humanos, ou os animais em geral, vêm ao mundo através do sangue. Que nós sabemos que a vida começa, a concepção começa quando um óvulo fecundado, encostando-se na parede do útero, imediatamente nele entra uma molécula de sangue. E com essa molécula é que vem a alma. Junto com essa molécula vem de sangue, vem a alma. E o óvulo fica presente do espírito. O óvulo fecundado vai gerar uma futura criatura. E Jesus veio por água por quê? Porque ele não foi concebido por Nossa Senhora de um pai humano, e sim foi um milagre do Divino Espírito Santo, que pode tudo, fazer com que haja uma concepção sem o concurso do macho. E diz mais, veio por água e sangue, repetimos. Era a energia espiritual, a água, que uniu o corpo do Cristo. Imaginemos que a Igreja Romana editou em 1995 a Pontifícia Encíclica Evangelium Vitae, consignando nessa encíclica: a vida começa no momento da concepção. E a concepção somente ocorre, como tínhamos falado, quando o óvulo fecundado adere à parede uterina. Não é da fecundação. A fecundação antecede a essa concepção. E é por isso que João ainda fala no Evangelho, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus não tinha capacidade seunde, ou seja, de procriar. Ele era diferenciado. Imaginemos que ele não tinha nenhuma namorada. Por quê? Quando ele confabulou com a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus pediu a ela água. Ela disse: não tens o que tirar água. E Jesus então disse, em João capítulo 4, versículo 10, 13 e 14, que eu vou ler. Disse Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus respondendo disse ainda: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte d'água que salte para a vida eterna. Jesus se referia à água, à espiritualidade da água que animava o seu corpo, que foi plasmado pelo Divino Espírito Santo. E diz mais João no capítulo 7, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus ficou de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, beber da água do Cristo é assenhorear-se do Evangelho que ele veio trazer. A palavra santa de Deus que veio pela boca de Jesus. E diz mais: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, nós podemos também transmitir aos nossos irmãos essa água viva através da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. O Evangelho é esta água que veio a nós através do corpo do Cristo. Porque essa água é a força divina de Deus Pai. E também, no Velho Testamento, o profeta Amós, no capítulo 8, diz: vem dias, profetizando para o nascimento de Jesus. Vem dias, diz o Senhor, em que enviarei a fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porque só através dessa água é que verteu o Evangelho de Jesus, de Deus, através de Jesus. E o profeta Jeremias, também muitos séculos antes de Jesus, profetizava no capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, todos nós viventes, que não estudarmos, ou não praticarmos, ou não aplicarmos o direito divino, vindo no Evangelho, todos nós estamos desprezando esse manancial de águas vivas. E diz mais no capítulo 17, os que se apartam de ti, como todos aqueles que não observam o Evangelho de Jesus, os que apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas, a fonte da verdade da lei de Deus, que é o Evangelho. E continua, do Apocalipse, capítulo 22. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, que é o Evangelho. E o Espírito e a esposa dizem: quem ouve, vê, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Não custa nada a criatura assenhorear-se do Evangelho, que é a água da vida. E diz aqui ainda, derradeira conclusão, isso é um livro que eu estou lendo, que eu escrevi há muitos anos, chamado Jesus Cristo antes de nascer. E acrescento, derradeira conclusão há de tirar-se desses extraordinários fatos. Não nascendo Jesus do concurso de um pai natural, sendo gerado pelos Espíritos Santo de Deus no ventre da Virgem Maria, eram inaplicáveis às leis biológicas, regendo a vida intemporal dos demais seres, e assim não lhe sendo transmitidos caracteres genéticos. Compreensível destinar-se, destituir-se de aptidão sensual, permissora da sexualidade, como, ao contrário, pretendem certos desavisados escritores, o que se comprova no episódio com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Porque, quando chegaram os apóstolos,
e viram Jesus conversando com uma mulher, ficaram surpresos. Como diz João no capítulo 4, versículo 27. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Mas há outros mais fatos que podemos demonstrar a transcendentalidade biológica do corpo de Jesus. Jesus tinha faculdades sobrenaturais. Ele levitava sobre as ondas. Tem uma passagem do Evangelho que fala isto. E também ele tinha a faculdade de desmaterializar-se e se tornar invisível por várias oportunidades. Em João capítulo 8 diz aqui, após severa altercação com os judeus no templo, esses armaram-se com pedras para matá-lo. E diz João, versículo 5:9, capítulo 8. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ora, além de se ocultar, se tornar invisível, ele se desmaterializou, porque passou pelo meio deles. Mas não foi na única oportunidade. Não. Em outra oportunidade, ele estava em Cafarnaum, quando foi solicitado pelos presentes a fazer os milagres que havia feito também em outras cidades. E como ele se recusou, com violência, conduziram à força até um elevado monte, com raiva dele não ter realizado os milagres, para que atirassem Jesus e o matassem. Então diz Lucas no capítulo 4, versículo 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até um cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se, da mesma forma como ele se ocultou no templo. Então ficam estabelecidas aqui, depois da premissa da Imaculada Conceição, por que o Cristo tinha um corpo humano diferenciado? Tinha faculdades de levitar, tinha faculdade de se tornar invisível e, mais do que isso, de se desmaterializar. Por isso é que foi necessário que o próprio Divino Espírito Santo, milagrosamente, introduzisse no ventre de Nossa Senhora Mãe Santíssima o Filho Jesus Cristo. Então ficam esclarecidos e comprovados de uma forma irretorquível que Nossa Senhora concebeu virgem e assim continuou após o nascimento de seu Filho Santíssimo. Muito obrigado pela atenção. Voltaremos numa próxima oportunidade.